Pessoal, boa tarde, então. Eu sou a professora Vanessa, sou professora de matemática do Campus Gaspar, e hoje à tarde a gente tem a honra de ter uma palestra envolvendo matemática, né, com o professor Greyton Toledo de Azevedo. Conheci o Greyton quando eu estava fazendo doutorado na Unesp, ele agora é doutorando lá também. Então, hoje à tarde, o professor Greyton vai nos falar sobre matemática e pensamento computacional, invenções robóticas para o Parkinson. O Greyton é matemático e especialista em matemática com ênfase em matemática computacional pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. É mestre em Educação em Ciências e Matemática pela UFG também e doutorando em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro. Ele é professor de Matemática do Instituto Federal Goiano, campus Ipameri. Então, a gente já tem uma parceria com o Instituto Federal Goiano para fazer nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o Campus Posse, e agora o Campus Ipameri vem também fazer uma live junto conosco aqui para falar um pouquinho mais de matemática, pensamento computacional e a área da medicina. Então, o Greyton também já foi eleito 10, então acho que a gente tem muito que aprender com o Greyton hoje à tarde, né? Espero que todos possam pensar e discutir muito conosco. Postem seus comentários ali, suas perguntas, que a gente vai repassar para o Greyton ao final dessa conversa. Agradeço também a Márcia, professora do campus, que está aí nos auxiliando nesta tarde. Então, Greyton, agora a palavra é com você. Fique bem à vontade. Muito obrigado, professora Vanessa. É um prazer falar com todos vocês. Eu sou o Greyton, né? Sou professor daqui de Goiás, Goiânia em especial, mas atuo no interior de Goiás, que é Ipameri. Então, nós vamos começar hoje a falar de um assunto muito importante. É um prazer estar aqui, antes de mais nada. Obrigado pelo convite, Vanessa, toda a equipe. Nós vamos falar sobre matemática e pensamento computacional, que a gente tem feito aqui no chão da escola pública, em especial no Instituto Federal Goiano, e pensar a sala de aula como lugar de intenção para ajudar pessoas com o tratamento da doença, né, para reduzir ou para retardar o progresso e evolução dessa doença, que tem acometido aí milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Eu começo aqui, só para confirmar aí, passando o slide certinho, a gente começa o que é o pensamento computacional. Então, eles vão pensar aqui, teoricamente, alguns pontos importantíssimos que nós temos. Uma das ideias centrais começa lá na década de 80, como o Papert vai falar que é pensar sobre o pensar. Por exemplo, aquilo que você refletiu, argumentou, como você pode pensar sobre aquelas coisas. O Papert já trazia algumas ideias lá no início da década de 80, e essas ideias foram aprimoradas pela Jeanette Moon, que é uma cientista da área da computação, dizendo que quando a gente tem um interesse de identificar um problema da sociedade, um problema societário, e tentar resolvê-lo, a gente pode utilizar algumas estratégias que ela coloca em evidência, né, que é a decomposição, o padrão, a abstração, o político. Dentro da matemática, a gente tem exemplos clássicos que nós vamos ver sobre isso. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, a gente pode usar o pensamento computacional em várias áreas. Se você for lavar uma roupa, por exemplo, você vai colocar as roupas para lavar, só que antes disso você vai fazer o quê? Você vai separar a roupa das claras, da escura, né? Você vai separar da colorida, enfim, da plumagem, do tipo de textura, ou seja, existe uma decomposição, você vai estratificar em partes menores. É isso justamente que ela fala aí para nós. E o padrão é aquilo que se repete, né, frequentemente, você tentar encontrar alguma regularidade para essas coisas. E porque a abstração são os caminhos que você quer encontrar para você pensar sobre isso. E o algoritmo é a sequência, é um passo finito de coisas que acontecem. Primeiro eu pego a roupa, separo, coloco na máquina, coloco para bater, depois vou torcer ela até enxugar, depois vou pendurar. Então, são essas ideias iniciais que essa pesquisadora vem colocar para nós. Avançando essas ideias aí, a gente tem outros correntes sobre o pensamento computacional, onde Barba e Dinin vai falar especificamente que é planejar e propor soluções. Dentro desse conjunto teórico, nós aqui do projeto, da nossa pesquisa, nós temos pensado que é criar soluções a partir da matemática e da computação que possa trazer e resolver problemas encaminhados de sociedade, como o tratamento da doença de Parkinson. É a partir de então que a gente começa a entender um pouco essas coisas aí, tendo como o nosso cenário já definido teoricamente aqui, bem resumidamente, né? Agora, a grande questão que eu gostaria que nós pensássemos é o seguinte: aqui nessa imagem nós conseguimos ver idosos, profissionais da área da saúde, professores. Aqui a gente tem uma pequena fração da nossa equipe do projeto Matix,
Essa equipe, a gente pensa a sala de aula como lugar para inventar coisas e não para repetir. E essas coisas têm ajudado no tratamento da doença de Parkinson. Ou seja, a gente pega um problema real, pensa sobre quais tipos de dispositivos de robótica podem ser desenvolvidos dentro da sala de aula de matemática, com pesquisadores, com apoio da parte médica, de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, que fazem parte do nosso grupo, tanto de pesquisa quanto do nosso grupo pedagógico, né, que realiza dentro da sala de aula para invenção. Essa é uma foto da parte da nossa equipe, né, um dos últimos encontros que foram realizados com os portadores da doença. Então, esse projeto ele se chama Matix, e a nossa ideia que nós estruturamos ele baseia-se em 4 principais etapas. Ou seja, a primeira etapa, tempestade de ideias, a segunda, protagonismo científico, a terceira, mão na massa, e a quarta, intervenção ao hospital. Ou seja, a gente inverte a lógica de matemática. Ao invés de pedir que os alunos ficam repetindo lista de exercícios, que pouco se justifica para a sua formação matemática, como, por exemplo, definição, exemplo, conteúdo, os alunos eles são incentivados a desenvolver o potencial criativo, a trabalhar com pesquisa, a simular situações reais, a propor soluções para problemas encaminhados em sociedade. Ou seja, os alunos eles são incentivados a serem cientistas dentro das aulas de matemática, num ambiente de experimentação, de diálogo, de invenção, de parceria, né, para que eles possam ter uma formação significativa em relação daquilo que eles produzem e daquilo que não necessariamente se encerre em testes escalonáveis, ou seja, os alunos eles são convidados a todo tempo a pensar sobre isso. Então, gostaria de traçar aqui, resumidamente, essas 4 etapas de como isso acontece dentro da sala de aula para a solução do tratamento de Parkinson da sociedade. A primeira etapa são a tempestade de ideias, ou seja, os alunos são encorajados a pensar em jogos digitais, dispositivos de robótica, que vão auxiliar no momento da coordenação, do raciocínio e na criação de sensores que são impregnados nos corpos dos pacientes para detecção de movimento, né, ou até mesmo de sincronismo desses movimentos que aí são mobilizados, né. Essa etapa, por exemplo, ela permite a exploração ou a conjectura de jogos mais simples, até então, para aprimorar novos jogos mais sofisticados e até mesmo para explorar alguns conceitos matemáticos mais avançados dentro da sala de aula. São realizados com o ensino médio, mas os conteúdos não necessariamente são no ensino médio. A gente utiliza tanto geometria analítica, como álgebra linear, alguns campos da álgebra abstrata, né, às vezes exemplos de EDO, para a gente ver algumas aplicações disso dentro da sala de aula. Eu trouxe aqui 2 exemplos especificamente nessa parte da invenção, o exemplo da Carol e do João Guilherme, que eles mostram de forma bem direta e fácil como que essa sala de aula é colocada e como que os alunos pensam matematicamente, como desenvolve esse potencial do pensamento computacional para gerar ideias a partir da matemática como um dos recursos para beneficiar a vida de pessoas que são acometidas com a doença de Parkinson. Gostaria de apresentar o primeiro vídeo aí para vocês da Carol, de como que essas coisas acontecem. Vou passar aqui o vídeo um pouquinho, vou parar essa apresentação e colocar outra para que todos possam assisti-la.
A gente conseguiu ver aí, por exemplo, a Carol falando, né? Deixa eu só voltar aqui a tela para que todos possam ver. A primeira ideia, então, basicamente, a gente consegue perceber que os alunos eles têm o direito, né, de propor ideias, ou seja, os alunos eles têm a escuta e a voz ativa durante o processo de aprendizagem, porque eles pensam também, assim quando a gente recebe orientações do hospital de qual tipo de jogos que precisam ser realizados, que precisam ser produzidos, assim como os dispositivos de robótica, isso é levado para a equipe de pesquisadores que também conjuga elementos dos próprios alunos, de como que a gente pode pensar em jogos que vai estimular o movimento sincronizado das mãos, dos próprios pés, ou até mesmo dos ombros, ou seja, são jogos construídos especificamente para um determinado tipo de sintoma, para aquele portador da doença. Então, a gente trabalha especificamente com material de baixo custo para ajudar no tratamento da doença. No decorrer da nossa apresentação, a gente vai ver várias etapas aqui de como acontece. A gente também tem a apresentação do João Guilherme, que pode também ser vista, como que esses movimentos acontecem, como que esse jogo é produzido na primeira etapa do processo do projeto Matix ao Hospital do Idoso. E o mais interessante disso tudo, onde a matemática, o pensamento computacional entra nisso. Atrás dos jogos há muito algoritmo, então a gente trabalha com diferentes funções matemáticas, conhecimentos muito mais complexos para a construção e mecanismo de cada uma dessas ferramentas que aí são colocadas. E é através de cada uma delas que eu gostaria de falar a partir das próximas etapas do nosso projeto. Geralmente a gente cria por mês, geralmente as atividades do projeto acontecem a cada mês, o processo é durante um ano, né, de formação aí que acontece no contraturno com os alunos, e os alunos eles constroem por mês geralmente 3 a 4 jogos destinados ao Parkinson e outros jogos curriculares não necessariamente específicos ao Parkinson. É justamente quando a gente tem a segunda etapa do processo, que é o protagonismo científico. A primeira etapa, onde os alunos vão pensar nas ideias dos jogos, vão testar alguns jogos já conhecidos, criar alguns, e pensar já em jogo estratégico, e tendo a oportunidade de criar ciências e aprender novos conteúdos de matemática, né? Que ali são colocados intencionalmente pelo professor pesquisador e pela equipe de professores que trabalham ao meu lado aí, não só professores da área de matemática, mas também da computação, e até mesmo a gente recebe contribuições de engenheiros da parte elétrica e da parte de computação também, para a construção desses dispositivos eletrônicos, que são jogos, e também os dispositivos robóticos, né? Vamos pensar aqui um pouco, por exemplo, a construção de um jogo que a gente acabou de ver no vídeo da Carol aí, a gente conseguia ver lá um regador, que a pessoa ela pegava com a mão, e a ideia é justamente essa aqui, que você vai molhando os pezinhos de café, e a gente consegue ver aqui nessa parte aqui, lá no pezinho lá de café, abaixo no solo, a gente consegue ver algumas minhoquinhas que elas vão andando, e essas minhocas, elas têm um movimento de uma senoide, ou de uma função trigonométrica, cossenoidal, né, que ali são colocados. E todos esses algoritmos aí são escritos diante de uma função, de um lambda definido, onde a gente envolve equação, né, ou desigualdade, né, são relações aí recursivas de matemática, e também a gente utiliza, não aqui especificamente desse algoritmo, mas de modo geral, as funções aqui seno de um parâmetro que a gente trabalha tanto com a dilatação, transladão dessas funções trigonométricas que aí são colocadas, ou seja, esse é um conteúdo especificamente do ensino médio, são alunos que já mobiliza não só entender e aplicar isso num exercício qualquer, mas criar um movimento, atribuir isso a um personagem que faz parte de um jogo para movimentos conectados a dispositivos que vão ser utilizados no próprio hospital. Outros exemplos, a gente tem, por exemplo, a gente tem os movimentos aí da minhoquinha que vai passando, são os movimentos do comportamento que eles utilizam outro software, como o GeoGebra, para manipulação do comportamento dos personagens, que vão ser criados em software como o Python, ou até mesmo Scratch, que são movimentos mais intuitivos para que valorize a própria criatividade, invenção e exploração, e o espírito investigativo do aluno, em detrimento à memorização sem sentido, à mecanização de atividades que pouco se justificam no processo de aprendizagem de matemática. E avançando aí, a gente tem também, por exemplo, um outro jogo, né, tem um rascunho aí, a criação de uma função do segundo grau. Esse é um jogo bem interessante, porque ao pegar texto, tem um artigo aí que eu posso disponibilizar para vocês também, que foi publicado em uma revista, que é, na verdade, o sincronismo do próprio peixe, né, que tem uma parábola, né, com a concavidade voltada para baixo, onde o coeficiente angular dessa parábola é negativo, a gente consegue perceber aí, e todos os elementos. Ou seja, a construção dos personagens por trás dele, por trás de cada um deles, tem os elementos matemáticos que aí se mostram muito presentes.
Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, os movimentos dos peixes como é feito, a discussão que os alunos têm, a ideia do protagonismo científico, de pensar sobre o pensar, de discutir, de debater, ou seja, não é entrega a resposta onde o professor chega e fala, gente, a gente vai estudar isso, ou seja, existe um ambiente de problematizar, de tentar entender, de estudar os comportamentos dessas questões e tentar criar personagens utilizando esses conceitos para jogos que foram determinados durante a discussão na primeira etapa. Então, a gente tem, por exemplo, aqui os peixes que, na verdade, têm o sincronismo e o próprio comportamento de como essas coisas acontecem. Para além disso, também, a gente tem outros tipos de conteúdos, como o jogo da navegação, tem outro artigo também que nós publicamos especificamente sobre ele, que a gente pode disponibilizar no final aqui da nossa apresentação, que são os movimentos dos pássaros do jogo, que é um timão, e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse jogo aqui, que nós criamos com uma roda de bicicleta que iriam para o lixo e se transformou em material obra-prima para o tratamento movimentos circulares do Parkinson. Utiliza as correntes tanto das funções gerais, né, quanto das funções, por exemplo, aí que nós temos logarítmicas também. Então, há uma série de conteúdos matemáticos que são mobilizados por trás da construção de cada personagem. Aqui a gente tem, por exemplo, esse movimento desse passo, que são os algoritmos que são criados. Aqui a gente apresenta algum desses fragmentos, né? Isso não é dado para o aluno copiar, a gente vai explorando, construindo, então leva tempo. Tem que pensar numa sala de aula onde o aluno tenha tempo para pensar, para debater, para trabalhar coletivamente, onde o professor atua como mediador desse processo e não como uma pessoa ou um profissional que vai apenas entregar respostas a serem meramente consumidas pelo próprio estudante. A gente inverte a lógica da sala de aula, né? Ao invés aí de definição, exemplo, exercício, o aluno ele é incentivado a pensar, a compreender, a analisar, a testar, a criar, levantar hipóteses e, quanto necessário, saber refutá-las para a construção de significados matemáticos por meio da programação. A gente tem, por exemplo, o crescimento de um pé de café, então a gente trabalha, por exemplo, com a parte, em especial, gráfica, os alunos também têm a oportunidade de desenhar e pensar proporcionalmente essas questões, as áreas, e também a questão da álgebra booleana, né, onde a gente trabalha com and, or, né, o complemento aí, que seria a questão da união, as interseções, ou seja, todo o tempo os alunos eles têm a oportunidade de trabalhar de forma conectada, tanto o pensamento computacional, que é de explorar, gerar ideia, identificar problemas e resolvê-los, né, e a mesmo decompor essas ideias, traçar estratégia, abstrair essas ideias para chegar a um determinado fim, né. Diante disso aqui, eu trouxe aqui um pequeno exemplo do Caio, que é um nosso estudante, para exemplificar essa segunda etapa para nós. Ele criou um jogo utilizando as funções, nesse caso, a função exponencial, que tem o movimento de um jato, e o movimento de uma moeda que vai passando no jogo, tem uma função trigonométrica, ou seja, os alunos eles são instigados a compreender, analisar essas coisas e criar jogos. Esse jogo especialmente foi pela questão de peso, coordenação, para o movimento do trabalho, especialmente de um idoso, num trabalho com Parkinson de um hospital público em Goiás. Vou apresentar o vídeo aqui para vocês, para que todos possam ver, um vídeo bem curtinho. Creito, antes o vídeo começou com som, depois parou, tá? Então, vamos tentar esse aí de novo, senão qualquer coisa, talvez tu possa ir comentando durante o vídeo algumas coisas para facilitar se der esse problema de novo. Tá bom, você me fala se parar aí, tudo bem? Tá. Eu tô tentando acompanhar aqui pelo Facebook, mas tem um pouquinho de delay, tá? Tá ouvindo? Não. Engraçado que antes foi, né? Tenta colocar no tela cheia, será que não adianta? Oi, Vanessa, a gente pode tentar, não está aparecendo o áudio aí para vocês? Vanessa? Não ouço o teu áudio, tá? Vou tentar aqui de novo. Não? Vamos ver. Vou fazer o teste de novo. Vou colocar o áudio. Não. Tá. Certinho, vai dar certo.
fazer aqui. Dá para ouvir o áudio. Vou colocar o vídeo. Não consigo ouvir, Greiton. Tu queres ir narrando enquanto que vai apresentando? Posso? Então, pessoal, aí a gente tem um aluno Caio, que é um aluno bolsista do Instituto Federal. Ele está explicando sobre a construção do jogo da equipe dele. Ele utilizou um guarda-chuva velho, que é um guarda-chuva de sucata, com sensores, tecnicamente bem trabalhados ao longo de mais ou menos 1 mês, 2 meses. E a ideia é que esse guarda-chuva, ele conecta com os próprios sensores dos movimentos do paciente e ele segue sincronizado ao paraquedista, né? Que pula, e a ideia é que você tente acertar o próprio movimento do paraquedas ao navio que ali se encontra no mar. A ideia desse jogo, além de mobilizar os conhecimentos matemáticos que eles são colocados, como, por exemplo, aí a gente tem o próprio personagem que ele salta, né, e a gente tem essa moeda que anda de uma forma senoidal, e a gente também tem os jatos, que eles têm uma curva justamente de uma função, né, crescente aí, exponencial, né? Então, a gente tem uma maior que 1 aí nesse caso, e aí são mobilizados. A gente tem um quadro das funções que eles trabalham para entender os comportamentos dos personagens, os trabalhos em grupo, as diferentes equipes que ali são colocadas, né? Isso tudo é explicado pelo próprio Caio no projeto. Esses desenhos são criados por ele mesmo, e tem o grupo de design do próprio projeto, que são feitos pelos alunos que têm mais facilidade com o desenho, e também os movimentos. Mais do que criar o jogo, a gente tem a parte da robótica, que conecta com sensores, como placas Make, placas Microbit, ou até mesmo Arduino, que nós trabalhamos para a criação desses dispositivos que são destinados ao tratamento de Parkinson. E o Caio, ele explica diretamente essa invenção, uma vez que foi uma invenção idealizada pelo próprio Caio, pelo próprio aluno, juntamente com a sua equipe de estudantes ao seu lado. Então, a gente tem esse momento aí, e a gente também tem outras, vou compartilhar aqui com vocês agora. Tá me escutando, Vanessa? Tá tudo certo aí? Pode continuar, Greiton. Tô ouvindo, pode continuar. Ok. A gente tem aqui agora a atividade construída, a primeira, a segunda, a gente tem a atividade mão na massa, ou seja, a primeira fase onde a gente mobiliza as ideias, quais jogos vão ser testados, algum tipo de jogos que já existem, que já foram criados por outros alunos do projeto. A segunda etapa é de pensar nessas invenções a partir da construção de jogos e a parte matemática. A terceira etapa, especificamente, é pensar nessas construções da parte da criação dos jogos em projetos muito mais elaborados, utilizando materiais de baixo custo para conectar os jogos aos dispositivos de robótica. Por exemplo, a gente trouxe aqui alguns deles, né, como a bicicleta, como, por exemplo, aqui a gente tem a bicicleta, a gente tem um regador, a gente tem as mãos sincronizadas com água, que é um autocondutor aí de eletricidade, entre vários outros. Ao todo, a gente tem mais de 40 jogos construídos e mais de 16, na verdade são 17 em especial, 17 dispositivos de robótica construídos num projeto desde 2018 até o momento. E todos eles são replicados e colocados para o hospital nas sessões fisioterapêuticas que acontece a cada um mês e meio. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o dispositivo, né, da primeira etapa, que é ideação, brainstorm, e as partes de depuração de testar esses jogos. Esse aqui é um artigo que vai ser publicado agora na revista, né, que vai ser divulgado, foi aprovado, e logo a gente vai disponibilizar de como funciona mais tecnicamente esse dispositivo, né. Trouxe aqui um outro vídeo para que a gente possa pensar agora na atividade de mão na massa, a construção diretamente desse dispositivo de robótica, que é uma roda que iria para o lixo. A gente utiliza materiais e transforma cada um deles em matérias-primas que são utilizados para sintomas do tratamento da doença, com matemática e programação. Vamos passar esse vídeo aqui, Vanessa, vamos ver se a gente consegue captar o som, pode ser? Pode ser, senão a gente faz a narração de novo, tá? Porque os alunos falando, eu acho que fica melhor, porque eles explicando seus próprios projetos, né, na voz do... Mas vamos tentar aqui direitinho. Se não, qualquer coisa, me passa o link dos vídeos, que no final a gente disponibiliza, o pessoal pode assistir depois. Excelente. Pronto. Vamos fazer o teste.
Bom, eu me chamo Eduardo Brandão, eu sou estudante do IAC Goiânia, integrante do projeto Matix. Greyton, ele começa aparecendo e depois ele para. Eu consegui ouvir o que ele estava falando e depois ele para, ele fica muito baixo. Certo. Nesse caso, pessoal, ele está explicando que ele utiliza materiais de baixo custo, foi uma invenção com a equipe dele, né? Os alunos eles reúnem 2, 3 vezes por semana, geralmente uma vez tecnicamente, mas como às vezes o projeto requer muito mais tempo, aí a gente tem já a utilização do projeto que eles desenvolveram com uma roda, com pallets, com fios, com muitas ideias matemáticas aí envolvidas. Aí são tipos das aulas que a gente pensa alguns conteúdos, como eles são explorados, né, um ambiente de muita colaboração, de investigação e desenvolvimento aí de programação, que se conecta ao dispositivo de robóticas e sensores que são desenvolvidos pelos próprios alunos. O Eduardo Brandão está explicando aí como que é feita essa própria construção e como ela foi destinada específico aos portadores necessariamente do nível 2 e do nível 1. Importante dizer que a doença de Parkinson hoje não tem cura, mas com sessões fisioterapêuticas e com recursos de coordenação, de estímulo ao raciocínio, a gente pode interromper o progresso dessa doença. E é justamente essas ações do projeto Matix que tem desenvolvido ideias para a sua própria interrupção. Então, a gente tem, nesse caso aí, outro dispositivo que foi criado pelos próprios alunos em grupo, em parceria. Esse, em especial, foi desenvolvido em 2019 e foi utilizado no último semestre de 2009 pelos próprios pacientes do hospital. A ideia é para estimular movimentos circulares, postura da coluna, estímulo ao raciocínio do próprio jogo. O jogo, em especial, chama navegação, e também já tem um artigo desse jogo, especificamente, aí, como que as ideias matemáticas são colocadas, como que a computação ali, ela aparece, e como a gente pode pensar o pensamento computacional para gerar ideias, para atacar problemas reais da sociedade e trazer soluções a esses problemas pensados dentro dessa aula de matemática, ao mobilizar conteúdos curriculares de matemática no próprio ensino médio do Instituto Federal. Então, são essas ideias aí que aparecem. Compartilhando aqui um pouco do último estágio aí do projeto, a gente consegue perceber aqui, a gente tem a última etapa, que é a intervenção no hospital, que a gente já viu alguns vídeos que aparecem essas intervenções. Ou como o último vídeo aí, por exemplo, de como essas coisas podem contribuir com movimentos coordenados, né, que são auxiliados pelos profissionais da saúde, os alunos, eles auxiliam nesse processo, mas todos esses movimentos já não são mais acompanhados por nós, né, são acompanhados por profissionais. Claro que nós vamos ao hospital, os alunos vão ao hospital, a cada visita que acontece de um mês e meio, mas todo o material é acompanhado por médicos, né, e também fisioterapeutas, fonoaudiólogos e toda a parte da equipe médica do projeto, a parte dos profissionais da saúde. Inclusive, eu quero até mandar um grande abraço para eles aqui, toda essa equipe aí que trabalha coletivamente para criar invenções de baixo custo para ajudar pessoas, em especial pessoas que têm a doença de Parkinson. A gente tem aqui uma bicicleta também que ajuda na questão da reabilitação desses pacientes, né, e de como essas coisas podem ajudar a pensar a escola na altura do seu tempo, como a gente pode reinventar essa sala de aula, essa matemática que não é destinada para lista de exercícios, né, isso tem uma finalidade específica, né, mas a gente está pensando aqui no desenvolvimento da criatividade, no desenvolvimento da invenção, no desenvolvimento de ideias poderosas que podem se beneficiar, que possam ajudar outras pessoas. E claro que a gente tem um trabalho aí que os alunos passam a ter muito gosto pela matemática, mas não que ela deixe de ser desafiadora para muitos deles, mas passa a ter sentido para aquilo que eles estão fazendo e para aquilo que eles estão estudando, né? E eu gostaria de até deixar aqui uma fala de como esse trabalho ele é visto pelos próprios portadores da doença, né, de Parkinson, né? Como que eles olham para esse projeto, até porque grande parte deles, muitos, se veem muito mais motivados quando o projeto interviu na própria realidade do hospital, ao ter a interação com os alunos e os dispositivos que esses alunos constroem para cada um deles.
Então, isso é muito especial, porque os jogos, eles são específicos para aquele tipo de portador, seja no nível 1, no nível 2, ou no nível mais avançado, que é o nível 3 da doença, para interromper o seu próprio progresso. Vamos tentar, então, Vanessa, mais uma vez aqui, ver se o áudio funciona, tudo bem? Se não funcionar, não tem problema. Eu tento narrar aqui. Nós somos persistentes. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar aqui novamente. Deixa eu só finalizar aqui rapidinho para que a gente possa ver, né, como funciona aqui. Compartilhar aqui a tela com vocês. A minha tela está desligada, né? Opa. Deixa eu ligar aqui de novo. Agora abriu de novo. Tá, vamos pegar aqui. A gente consegue já ver o depoimento, né? Vamos ver agora se a gente consegue ouvi-lo. Esse aqui é um paciente bem assíduo, incrível, alegria do projeto. E a gente vai escutar o depoimento. Tem legenda? Tem legenda. Então esse vai ser mais tranquilo. O senhor Iguatemi. Esse é o depoimento do senhor Iguatemi. Eu acho que ele sempre mexe muito com a gente. São portadores da doença que são beneficiados pelos projetos que os próprios alunos constroem. Então, a gente coloca o ensino da matemática como um significado muito forte dos conteúdos que são mobilizados para construir os jogos, para usar todos esses mecanismos que ali acontecem para a construção do dispositivo de robótica, que são materiais de baixo custo, para ter a questão da democratização do acesso desses dispositivos, que são destinados para um tratamento. Então, a gente percebe aqui claramente que a gente não cria ou aprende conteúdos de matemática simplesmente para fazer uma prova e ganhar uma nota. Os alunos, eles aprendem, eles compartilham os conhecimentos, publicam artigos, participam de eventos científicos, dialogam, utilizam aqueles conteúdos que eles construíram dentro da abordagem construcionista de aprendizagem, né, que carrega os elementos de Samuel Papert, de Resnick. Então, os alunos, eles são encorajados a serem pesquisadores e argumentarem conhecimentos que eles aprenderam dentro da sala de aula para beneficiar pessoas. E claro que é sempre uma grande honra poder contribuir para essas pessoas tão incríveis que trabalham e que são acometidas com a doença de Parkinson. Toda a nossa equipe, hoje a gente tem médicos, engenheiros, fonos, fisioterapeutas, estudantes, né, que acabam passando pela nossa formação. Hoje a gente já... O projeto Matix, embora começou com o tratamento de Parkinson em 2000, não 2017, com os projetos pilotos, a gente tem um projeto desde 2015, só que antes era só com a produção de jogos destinados à aprendizagem. A gente já tem a questão do ensino médio, até outros colaboradores de ensino superior, para a construção de dispositivos mais avançados, conectados a esses jogos, que também vão para além dos muros escolares. Então, voltando aqui nesse caso aqui, pessoal, a gente tem também, para quem tem interesse, por exemplo, de conhecer mais sobre o nosso projeto, aí é um finalzinho de um estudante de operação do senhor Iguatemi. A gente tem um projeto que podem ser visualizados aqui numa parte da equipe, né, do Instituto Federal. A gente tem um Instagram do projeto, chama Matix Oficial, onde você pode ver milhares de outros, quer dizer, centenas de outros vídeos que ali são colocados, ou fotos, mídias que ali são colocados e divulgados do nosso projeto. Claro que não dá para falar especificamente como os dispositivos são criados, compartilhados, mas isso, por exemplo, pode ser, para quem tiver interesse, pode ser também visto nos artigos científicos que são publicados e divulgados por esse meio. É isso, pessoal. Agradeço muito aí. Obrigado, Vanessa. Nós que agradecemos, né, por
pela sua disponibilidade aqui. Quando eu conversei com o Greiton, ele já prontamente disse, não, eu faço a palestra, né? E tenho certeza que se fosse presencial, ele viria também, né? Lógico. A gente agradece muito, né? A gente tem muito ainda que aprender, eu acho um projeto, assim, extremamente interessante, né? Para que a gente possa ver uma aplicação da matemática e não é só assim um professor fazendo, são envolvendo os estudantes, eu acho isso fundamental. Né, a gente vê a pesquisa, o ensino, a extensão, aquele tripé, assim, muito bem claro nessa tua atividade. Né? Tenho que te dar os parabéns, acho que tem que continuar muito com esse projeto e a gente tem muito que aprender ainda sobre isso. No começo da palestra, tu tinhas me perguntado se tinha aluno de licenciatura. Teve um aluno da licenciatura, até vou colocar aqui, ó, ele é graduando em matemática na UFSC que estava assistindo a palestra também. Então, né? Tinha os nossos alunos do ensino médio também aqui assistindo. E aí, pessoal, agora está aberto a perguntas para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat que a gente repassa aqui para o Greiton. Eu tenho algumas, eu vou aproveitar para fazer uma, então. Greiton, quais são os alunos assim que estão desenvolvendo esse projeto? Ele já foi, sempre com alunos de Instituto Federal ou falou de ensino médio, né? Mas quais são os alunos? Eles são de algum curso técnico? Como é que funciona? Então, o projeto ele começou em 2015 com alunos da escola municipal. Antes era voltado só para a construção de jogos. Aí, em 2017, a gente começa a trabalhar apenas com os alunos, onde eu sou professor, com os alunos do Instituto Federal do ensino médio. Esses alunos, eles são dos cursos integrados, né, em redes de computadores e também de comércio, mas isso não quer dizer que precisa ser de algum curso técnico, basta ser do ensino médio. Por que ensino médio? Porque já tem uma exigência de alguns conteúdos mais aprofundados, mais complexos, e os alunos são incentivados a pensar sobre essas coisas. Claro que, embora seja alunos do ensino médio, a gente tem outros alunos também do ensino superior que acabam trabalhando a área da computação e da matemática, até porque para auxiliar nesses processos de alguns conteúdos, como, por exemplo, a gente tem da geometria analítica, a gente trabalha com autovetores, valores em relação para o movimento das transformações geométricas dos próprios personagens, outros conteúdos que são mais detalhados e que requerem, de certa forma, alguns suportes mais significativos. Então, o projeto acontece para o ensino médio, mas não necessariamente se encerra nos conteúdos curriculares do ensino médio, né? Então, a gente tem esse grau hoje voltado do ensino médio para o superior. Mas, claro que o aluno do ensino fundamental poderia atribuir alguns elementos, né? Mas hoje é mais voltado para essa faixa etária. Algo que também chamou atenção ali, que você coloca, que vocês montam, é tudo com material acessível, né? Todos Isso depois fica no hospital? Como é que funciona? Isso, a grande questão, assim, a gente cria os próprios dispositivos, testa em sessões pilotos, né? Alguns dispositivos são deixados para o hospital, outros não. A grande questão é que a gente possa ter recursos no futuro, que a gente possa replicar essa quantidade de recursos para serem deixadas no hospital, mas eles são trabalhados mensalmente com esses mesmos dispositivos para aquele portador específico daquela doença. Uma vez que cada jogo, geralmente, ele não atende todos os pacientes, ele atende um grupo específico daquela doença ou apenas um único problema, algum específico de um determinado paciente. Então, ele é bem trabalhado nesse sentido, cada dispositivo de robótica, para o retardamento da doença. Tem pergunta aqui da professora Márcia, tu consegues enxergar aí, Greiton? Eu vou ler também a pergunta, mas diz assim, vejo que existe a possibilidade em relação a atividades interdisciplinares. Houve alguma parte do projeto nesse sentido? Com quais matérias? Opa, todo o tempo, Márcio. Obrigado pela sua pergunta. Primeiro que a matemática não trabalha isoladamente a matemática pela matemática, a gente trabalha todo o tempo com os conceitos computacionais, como laço de repetição, estrutura de variáveis, né, sistema de paralelismo. Mais do que isso, os alunos também são trabalhados com a língua portuguesa, uma vez que ele tem que criar uma trajetória, uma construção narrativa desses próprios jogos e desses próprios games, né, que aí são colocados. Também trabalha com a questão da educação física, dos movimentos, e também da parte médica, né, de como a gente pode pensar o organismo,
de como essas coisas contribuem no próprio movimento do próprio paciente. Claro que são coisas mais superficiais, uma vez que isso é ficado mais para a parte médica ou da saúde, mas essas coisas acabam retribuindo como conhecimento complementar da formação desse próprio estudante. Não tem como pensar esse projeto, que tem uma série de profissionais que aí estão inseridos, sem trabalhar de forma conjunta, interdisciplinar esses conhecimentos de matemática, né, para a construção de dispositivos eletrônicos, que são os robôs e os próprios games. Direito, mais uma pergunta minha, prometo que depois eu paro de perguntar. Mas quando você desenvolve o projeto vocês fazem com a turma toda ou alguns alunos se inscrevem para participar do projeto? Então, na verdade, assim, os alunos, esse é um grande problema, um grande dilema que nós temos na escola, né? A ideia era que todos os alunos pudessem participar do projeto da escola, uma vez que o convite é feito para todos, mas nós condenamos todo tipo de seleção para que essas coisas, quem quiser participar, a ideia era que participasse. Então, a gente faz um tipo de um sorteio, né, dos alunos que se inscrevem. Geralmente, a gente não consegue... Geralmente, a grande parte da escola escreve para participar do projeto, que acaba gostando, se identifica com um elemento de poder ajudar o próximo, de poder criar alguma coisa que vai fazer sentido para as pessoas. Então, o projeto acaba chamando muita atenção desses alunos do ensino médio. Então, a gente tem uma alta procura, mas a gente não tem tantas vagas. Geralmente, a gente abre 30 vagas por ano e a gente preenche todas elas. Então, fica muitos alunos de fora. A nossa ideia é que a gente possa formar novos professores que possam nos ajudar nesse processo aí formativo, criando dispositivo, impactando cada vez mais realidades e escalonando isso de uma forma mais significativa aí, não só para o Hospital Dia do Idoso, que fica em Anápolis, aqui no interior de Goiás, mas para outros hospitais do estado de Goiás, e até mesmo, quem sabe, não é os nossos planos atualmente agora, para o Brasil, né, algumas das nossas invenções. Pensando nisso, a Graciane também faz uma pergunta. Esse trabalho é excelente e pode ser replicado para outros fins, dificuldades, doenças. Já pensaram em ampliar? Sim, já pensamos sim. Muito obrigado, Graciane. Uma das ideias que nós temos feito agora é para o trabalho com LER, né? São ideias incipientes ainda, mas claro que a nossa pretensão inicial é justamente ampliar e impactar o maior número de realidades que nós temos e até mesmo inspirar muitos outros a pensar a matemática para além do próprio compartimento, né? Essa aqui é uma matemática que ela pode ser tão viva, tão usual e tão interessante para beneficiar a vida de pessoas e não só ficar presa em fórmulas dentro de uma prova. É uma crítica que a gente tem aí, tem alguns artigos que a gente fala sobre isso, mas especialmente para a formação matemática, não para o Parkinson. Mas a nossa ideia é ampliar as ideias para o Parkinson e, quem sabe, no futuro, trabalhar diretamente com uma nova doença, com a outra doença, que é o LER, né? Uhum. Ótimo. Muito obrigado, Graciane. Greito, acho que depois desses artigos, se tu puder disponibilizar para a gente, aí a gente faz uma postagem na semana que vem, colocando, né, esse material Sim. E tudo para o pessoal que tiver interesse. Claro que quem quiser procurar também o currículo Lattes do professor Greyton também deve estar tudo explicado lá, mas com ele passando quais são os específicos, né, que ele falou na palestra, acho que também facilita um pouquinho para a gente. Ótimo. Para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, um pouco mais na matemática também, né? Afinal, eu sou professora de matemática, lógico que eu vou querer ler bastante da matemática. Tá certo. Então, Greyton, eu te agradeço muito, né? Aqui o pessoal, por enquanto, não colocou mais nenhuma pergunta, então te agradeço muito pela sua disponibilidade, né, de ter preparado essa palestra, de ter organizado, disponibilizado seu tempo para a gente e para mostrar um projeto tão importante, tão interessante, para mostrar que a matemática pode ser útil, né, e ela pode ser muito útil, principalmente para a questão de doenças e outras coisas, que o pessoal pensa, matemática é só para eu calcular quanto que eu devo de troco ali no mercado. E não, a gente tem muito mais aplicações. Essa semana a gente está vendo inteligência artificial e eles falam de modelo matemático, fala de estatística. Agora a gente já viu outra aplicação da matemática junto com a robótica e medicina.
Então, para a gente mudar um pouquinho essa visão da matemática, né, que é tão difícil, mas que a gente pode utilizar ela para o nosso bem, para aplicar e para melhorar nossa qualidade de vida. Te agradeço muito, Greiton. Opa, Vanessa, eu que agradeço o convite, ter a oportunidade de compartilhar uma das nossas ideias. Espero que possa ter tido ajudado aí o pessoal que assistiram. Muito obrigado mesmo. Com certeza. Depois eu te dou um retorno, que os alunos também assistiram. Se eles comentarem alguma coisa, eu também te dou um retorno. Te agradeço muito pela disponibilidade. E o pessoal que está assistindo a Semana Nacional, hoje não acaba com a palestra do Greiton, hoje à noite nós ainda temos palestras, né? Às 7 horas, nós temos a palestra Grupo Temático Artificial do BlueSoft. Depois, às 7h40, como uma empresa de inteligência artificial trabalha na prática. E às 8h30 da noite, nós também temos a palestra Trabalhando com TI na Europa, experiência e dicas sobre o mercado de trabalho. Todas essas 3 palestras sendo transmitidas pelo Facebook do Campus Gaspar. Acessem também o site de Semana Nacional, que a gente tem a programação para os próximos dias também. Muito obrigada pela presença de todos e até nossas próximas palestras. Obrigada.